Olá, turma 1001. Essa é a nossa aula 7. É uma aula de correção de exercícios sobre a unidade 5, não é? Passado contínuo. Então, a gente vai começar na página 152, ok? Vamos seguir. A gente tinha uma atividade discursiva sobre um cartoon, né? Um quadrinho da Turma da Mônica, que falava, né? Mônica, por que o outro time está abraçando o Ronaldinho? É porque ele estava driblando por tanto tempo que ele esqueceu onde ele estava e marcou contra o time dele. Então, a pergunta, né, a primeira: por que o Ronaldinho Gaúcho parece tão constrangido? Porque seus colegas estão bravos. O que aconteceu? O personagem driblou por tanto tempo que acabou se confundindo, esquecendo-se de onde estava e marcando um gol contra seu próprio time. Letra B. Reescreva a frase de Mônica no primeiro quadrinho, né? Então ficou: he wasn't ou he was not dribbling for so long. Porque a frase estava na afirmativa, então a gente tinha que escrever na negativa. E na interrogativa ficou: was he dribbling for so long? E na C, agora reescreva a frase dita por ela no segundo quadrinho. Então ficou: he was forgetting where he was and was scoring against his team. Porque ele queria que você passasse do passado simples para o passado contínuo. Seguindo, atividade em sala, questões 1 e 2, né? Assinale a alternativa que mostra a pergunta feita para obter a seguinte resposta. She was baking a cake. A resposta é C. What was Grandma doing when Larry arrived? E na 2, considere as frases abaixo no past continuous. Ele queria saber quais as corretas. A1, A2 e A5, porque somente essas obedecem à estrutura necessária para formar o past continuous, ok? Agora o texto para as questões 3 a 5, né? O nome do texto é Mudança de Paisagem. E na 3 ele pergunta: as palavras rising, changing and forcing, no primeiro parágrafo, são respectivamente o quê? Adjetivo, adjetivo e verbo. Na 4, o pronome them, no quarto parágrafo, se refere a quê? Planned communities. Na 5, após a leitura do texto, você pode concluir que, letra B, animals and plants may migrate from one place to another in order to survive to climate changing. Agora o texto para as questões 6 a 10. Vamos lá. Questão 6. O melhor título para esse texto seria... Resposta C. Is Borges the 20th century most important writer? Letra 7. A alternativa que contém 3 palavras que têm o mesmo papel, né, fazem o mesmo papel gramatical no texto são... Letra C. Forking, groundbreaking and outstanding. 8. A melhor definição para a palavra stature, como está usada na linha 23, é qual? É a C. A C é the prominence of a person. Seguindo, 9. A preposição in, na linha 29, pode ser substituída sem alteração de significado por qual? Pelo by. 10. O pronome themselves é usado para, letra D, enfatizar o sujeito do verbo are. Agora o para casa, questões 1 e 2. Questão 1 é uma charge, né? Aí fala: hey Sonny, você parece depressivo. Tome aqui algum Prozac, algum hiperativo. Você precisa de Ritalina, tome isso, tome aquilo. Está tudo bem, eu sou o doutor. É uma crítica, né?
uma charge crítica. E na número 1, é correto afirmar que a charge satiriza o quê? A ética médica em relação à prescrição indiscriminada de medicamentos. E na 2, em relação ao trecho It's okay, I'm a doctor, considere as alternativas a seguir e diga quais são as corretas. A C, somente as afirmativas 2 e a 4 estão corretas, tá? O médico minimiza a gravidade da doença do paciente e o médico demonstra autoridade para justificar o seu comportamento. Seguindo agora, o texto para as questões 3 a 5. É um texto que fala sobre a Olimpíada do Rio, né? Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a que se refere à expressão The Kiss of the Torches, o beijo das tochas. Refere-se ao que? A passagem da chama olímpica de um condutor a outro durante o revezamento. Na 4, com relação ao infográfico, você tinha que atribuir verdadeiro ou falso. Então, o gabarito ficou resposta C, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a questão 5, ele queria saber, de acordo com o texto, considere as afirmativas corretas. Resposta A, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Seguindo, texto para a questão 6. Selecione o trecho musical que melhor se relaciona com a mensagem da citação apresentada no texto. Foi o texto C, né? Canção do Gonzaguinha. Ontem um menino que brincava me falou. A 7 eu não passei, porque eu acho que foi um equívoco aqui do autor, porque esse tópico ele não foi abordado em nenhum capítulo do livro, tá? Então, eu não passei. Mas Enem, a arte da felicidade, questão 1, pelo título e pela sinopse do livro, de Lama e Cutler, constata-se que o tema da obra é, letra B, a busca da felicidade no cotidiano. 2, texto sobre cyberbullying, né? De acordo com o texto, nos Estados Unidos, alguns estados têm leis específicas para assédio via meios eletrônicos. Já no Reino Unido, a instauração de processos contra praticantes de cyberbullying é mais difícil. Por quê? Porque as vítimas precisam recorrer a outras leis existentes, pois o cyberbullying não é considerado crime. E tem aqui um quadrinho, né? Uma tirinha. E tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem promover reflexões diversas. Essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca de quê? Letra E, semelhança com os pais. Na página 158, nós tínhamos o Sintetizando a Unidade. E ele queria que você completasse um mapa esquemático com as situações em que o passado contínuo é utilizado. Então, ele é utilizado para descrever ações em andamento em um momento específico no passado. When é utilizado para descrever uma sequência de fatos ocorridos no passado. E o while é utilizado para descrever duas ou mais ações ocorridas simultaneamente no passado. E na 2, você tinha que observar as imagens e escrever frases utilizando when ou while. Aqui é um modelo de resposta. When the telephone rang, he was having dinner. Quando o telefone tocou, ele estava jantando. The baby was sleeping while his sister was reading a book. O bebê estava dormindo enquanto sua irmã estava lendo um livro. While he was watching a horror movie, someone knocked at the door. Enquanto ele estava assistindo um filme de horror, alguém bateu a porta. E when I was walking to school, I met my cousin Peter. Enquanto eu estava caminhando para a escola, encontrei meu primo Peter.
Agora, o Estude Mais, eu vou voltar num próximo vídeo para dar o gabarito e explicar, ok? Até daqui a pouquinho. Bye, bye.